E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui. Sempre tem essa reação quando eu começo a ir aí, assim, bem firme, né? Pessoalmente, ainda mais chocante. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Tainá, Yes. do Inglês Compartilhado. E a gente Estamos vai aqui. falar de 5 erros comuns na pronúncia em Na inglês. pronúncia. É bom prestar atenção, porque são detalhes que às vezes passa despercebido, né? A gente não percebe quando tá falando. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para esses detalhes e entender que no final das contas eles fazem a diferença para que a gente tenha aquela pronúncia limpa, entre aspas. É, que soe bem, né? Que Isso, soe bem. isso. E a Tainá ela é muito boa com esses detalhes. Então, deixa o like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. E o canal da Tainá também Sim, está aqui gente, embaixo para se você inscreve lá. entrar lá no Se inscreve. Inglês Compartilhado. Você ser um bonito pela primeira vez na vida. Você vai lá e fala, ei, bonitos! Beleza? Então vamos lá. A primeira dica e o primeiro erro comum de pronúncia qual seria? Ainda bem que tem Gente, edição. cara, sim. Tá. Vai Não, falar essa de parte novo? eu deixo, não. Que Sério? Isso vídeo cacetado eu deixo. Vai. Então, o que acontece? Um equívoco, na verdade... Não, peraí. Um erro não. Não, deixa eu voltar Detalhe. essa parte. Deixa eu voltar essa parte. Você... Vai ficar legal. Então, o primeiro erro de pronúncia, qual seria um detalhe assim que muita Isso. gente erra? O primeiro detalhe que a gente precisa prestar atenção é na hora de omitir algumas letras, né, das palavras. Por exemplo, se você pega... O que é isso, omitir letra? Omitir. Você pega aquela letra e deixa de pronunciar ela, como se ela nem existisse, como se ela nem estivesse ali. Então, por exemplo, se a gente tem a palavra important, digamos assim, né? Coloca aí na tela, Paulo, important. Sim. Então, você pode pronunciar, de acordo com o inglês americano, important. E se você não tá ligado nesse detalhe, ao ouvir uma pessoa falar, você vai achar que é uma palavra diferente, que você não conhece aquela palavra ainda. Então, ao invés de falar important, que também tá legal, também é aceito, obviamente, porque a gente sabe, em inglês são vários sotaques, né? Dá pra entender, Dá né? pra entender, mas a maioria dos americanos falam important. A mesma coisa acontece com internet. Então, geralmente, quando você tem... Center, vai falar shopping center. Shopping center. Não, peraí, deixa eu falar de novo. Shopping center, pois é. Então, quando você tem basicamente a letra N próxima da letra T e a letra R próxima da letra T, a tendência é omitir esse R. Por isso que quando você fala important, tem um R ali logo colado antes do T. Isso acontece bastante. Você pode omitir esse R e falar direto important. É bem comum fazer isso. É bem comum. E tem algumas outras letrinhas também que somem, né? Em outro caso, por exemplo, Sim, Wednesday. sim. Você não pronuncia Pois é. Você vê que sempre tem algo a ver com a letra N. A letra N geralmente está envolvida, olha que né? interessante. A letra N sempre está envolvida. A mesma coisa acontece com often, né? Often, então É você often. vai lá e omite também uma letrinha. Isso acontece bastante. Bastante. E o segundo erro aí, que seria comum, Então, uma coisa que eu sempre reparei, assim, eu não posso dizer que é unânime, né? a gente Mas já a tá no maioria... quarto, quinto, mas vamos lá, né? O quarto, a gente já deu vários exemplos. Mas vamos lá. vários exemplos. Mas uma coisa que eu sempre reparei que os meus alunos fazem, eu não posso dizer que todo mundo faz, mas a grande maioria, assim, a você maioria... falou assim, Queen, né? Isso, Ao invés de falar exatamente, King, Queen. exatamente. Por Queen. exemplo, a pessoa lê Queen e acaba falando Queen mesmo, né? Porque tá escrito ali, termina com N, e a pessoa não tem a sensibilidade de repente, pronunciar aquele N da forma mais aproximada com a nativa possível. Se a pessoa se preocupar com isso, tem gente que não se preocupa, né? Então, por exemplo, ao invés de falar Queen, que é o que as pessoas geralmente falam, é importante você falar Queen. Queen. Na verdade... Pronunciando o N. Sim, mas eu acho que pronunciando essa N. nossa dificuldade tem a ver que nós no português não pronunciamos muito claramente o M, é verdade. nem o N no final. É né? verdade. Não tem essa diferença de mom, né? Não tem assim, verdade. e moon, É. não tem muita diferença. E aí a entre gente M acaba e N. levando essa referência pro inglês, né? Não, é de qualquer jeito que eu vou pronunciar. Não, o N tá ali no final da palavra, tem que respeitar. Deve então, ser pronunciado. Deve ser pronunciado. Então, ao invés de falar queen, é bom... não, é mais adequado que você fale queen. Queen, yeah? E aí, um detalhe mínimo, eu sou dos detalhes e às vezes fica chato, né? Mas enfim... Tá chato já. Não, mas esses detalhes são muito importantes. Sim, são muito importantes. Porque se você quiser ser proeficiente na sua pronúncia, você deve seguir isso. Sim, é verdade. E aí você repara que a ponta da língua termina no céu da boca. Queen. Queen. É como se fosse no céu da boca e perto dos dentes, é bem... Perfeito. É um detalhe muito se você mínimo quiser colocar a mesmo. língua nessa posição, talvez uma ideia fosse falar nenê. Yes! Muito Né? bom isso! Fala assim, bom, muito nenê. eficiente. Aí a língua vai pra esse Sim, lugar. Queen. Nenê. Queen, exatamente. Muito bom, gente. Façam isso. Né? Façam isso.
Então é isso, atenção aos detalhes. E eu acho que a gente está falando do final de algumas pronúncias, né? Mais uma agora. De repente a frase que você está pronunciando tem aquelas palavras que uma termina com consoante, a outra começa com vogal, termina com consoante, a outra começa com vogal. E aí quando acontece esse jogo de terminar com consoante e começar com vogal a palavra seguinte, você pode juntar uma coisa na outra, né? E aí você pronuncia de uma forma mais dinâmica, como se fosse uma coisa só. Então você vai lá e fala it's an elephant, por exemplo. Ao invés de eu falar it is an elephant, eu falo it's an elephant, it's an elephant. E isso traz dinâmica para sua pronúncia. E assim, você pode... Agora, esse é um caso que está errado mesmo. Se o cara falar assim, it's a elephant, tá errado mesmo. Fica um pouco É entendível, Tarzan. ele comunica, mas tá errado. Fica um pouco Tarzan. Mas aí tem gente que gosta desses detalhes, tem gente que não gosta, tem gente que quer ignorar tudo isso. Bom, eu acho importante que você dê o mínimo de atenção para isso, porque você pode não ser compreendido lá fora, né? Eu tive um aluno que ele deslizou na pronúncia de restaurant, ele falou restaurant, tarrant, ele não falou restaurant. E aí não entenderam ele, sabe, uma coisa mínima, como assim não me entenderam? Pois é, não entenderam. Mas é possível de isso já truncar a comunicação, né? Sim, é possível. Então, por isso que eu acho importante ficar atento a esses detalhes, porque são eles que, no final das contas, deixam o seu inglês dinâmico, fazem com que as pessoas se entendam com facilidade. Então, por isso que eu acho isso muito importante. Sim, uma outra que a gente estava falando antes de começar o vídeo é I'm an engineer. O cara fala assim, I am, e não é I am an... Não, tem que ser tudo junto. I'm an engineer. I'm an engineer. Uma coisa só, como se fosse uma coisa só. Isso é muito importante para conectar o listening, o speaking, tudo, porque se você não entende, se você não fala dessa maneira, possivelmente você também não vai entender. Tem uma coisa também que é muito interessante, por exemplo, quando você precisa de um segundo para pensar no que você está falando, por exemplo, né? E o que a gente acaba falando é I'm an engineer, blá blá blá. Esse é muito do português. Isso. Geralmente no inglês as pessoas falam I'm an engineer, blá blá blá. Então é um detalhe. Isso, you know. Aquelas coisinhas assim mínimas. Então ficar falando pra você pensar. Não fale Esse é um bom título pro vídeo. Não fale Como assim? Não posso falar Não fale em inglês, tipo né? Isso, em inglês. E o cara tá lá falando inglês bonitão. I'm an engineer. Aí já cortou toda aquela... Quebra, dá uma quebrada. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Visite o canal da Tainá, que o link tá aqui embaixo. Inscreva-se lá. E atenção a esses detalhes. A Tainá, eu reparei desde o princípio, é muito boa com esses detalhes. Então, fica ligado. E muito obrigado por assistir. Esse é o Paulo Nidec com a Tainá do Inglês Compartilhado. E até a próxima.